Podemos nos sentar, por favor. Glória a Deus por este hino que nos invoca aquilo que mais importante está por acontecer na vida de todos nós. Amém? O louvor pode descer também e acompanhar-nos no lugar. Quando eu buscava a Deus, e eu não busco Deus de véspera para um domingo, mas durante toda a semana tenho vindo de alguma forma a tentar perceber se era mesmo essa a vontade de Deus, e Deus tem falado mais forte ainda no meu coração. Nós tivemos 3 sextas-feiras onde nem todos perceberam a urgência do recado de Deus, e porque Deus ama verdadeiramente a todos, e Deus quer que a Igreja cresça na unidade da fé, que a Igreja atinja na sua totalidade, não é? Essa integridade de estar na sua presença como um corpo unido, com a mesma revelação, com o mesmo querer, com a mesma vontade. Deus voltou a colocar no meu coração para eu trazer de novo tudo aquilo que foi falado nestas últimas sextas-feiras acerca deste tema que temos estado aqui a dissertar às sextas e orando de seguida, que é verdadeiramente o vivermos em permanente estado de prontidão. E Deus hoje traz de novo esse recado à Igreja. Deus nos preparou neste momento de louvor e de adoração para isso mesmo. E eu queria começar por vos dizer o seguinte, que tal como disse em algumas sextas-feiras que aqui foram faladas, há várias profissões na nossa comunidade onde as pessoas vivem com essa profissão como uma chamada, como uma vocação que os acompanha, dá-lhes um sentido de dever cívico. Eu estou-me a lembrar, por exemplo, e são coisas que nós ouvimos nas notícias e acontecimentos que nós, alguns já experienciamos na nossa vida, como por exemplo, sei lá, um polícia está no seu tempo de serviço e obviamente quando ele está de serviço ele tem que estar atento, ele tem que estar pronto, sempre pronto àquilo que for chamado, a uma ocorrência. Mas sabemos que há polícias que mesmo estando fora do seu tempo de serviço, e mesmo sem uniforme, sem farda, sem crachá, seja lá o que for, visível, se eles presenciarem um roubo, se eles presenciarem uma situação em que um cidadão precisa de ajuda, em que eles estão habituados a ser essa ajuda, muitas das vezes eles se aproximam das pessoas e acabam por intervir por conta própria, porque na verdade sentem esse dever. Esse dever fala mais alto no seu coração. Temos bombeiros que, da mesma maneira, quando estão de serviço, eles acorrem à sirene para, estejam onde estiverem, para ir a correr um incêndio, uma situação dramática, um acidente que é preciso desencarcerar alguém, seja o que for. Mas também sabemos que há bombeiros que, e muitos, louvado seja Deus por isso também, que estando à civil e estando fora do seu tempo de serviço, também acorrem em situações de emergência porque sabem que são as pessoas mais bem preparadas para determinadas ocasiões que ocorrem. Eu estou-me a recordar dos médicos, que são uma bênção de Deus. O meu pai, por exemplo, houve uma altura da sua vida que foi muito abençoado também com um médico que estava numa viagem que ele estava a fazer de avião. Isso ficou marcado com outros episódios que eu já vi até acontecerem em cultos onde estão médicos e alguém se sente menos bem ou sente qualquer problema momentâneo de saúde, e eles não estando de serviço nem na sua clínica, nem no seu consultório, nem num hospital, a cumprir um banco de horas, seja lá o que for, eles mesmo estando ali percebem num evento social ou num voo de um avião, se alguém se sente mal, que eles são as pessoas mais bem preparadas para acudir e para ajudar. E não são poucas as vezes que eles se levantam e vão ter logo com as pessoas e prestam os primeiros socorros, a primeira assistência, que acaba muitas vezes por ser vital. Eu estou a dizer tudo isto porquê? Porque nós, enquanto cristãos, precisamos interpretar o cristianismo como uma chamada. Nós fomos chamados por Jesus Cristo. A Bíblia diz que não fomos nós que escolhemos a Jesus, verdadeiramente, apesar de termos decidido entregar a nossa vida a Jesus, mas fomos atraídos a Ele, fomos atraídos a um plano, a um propósito de Deus para a nossa vida. E enquanto cristãos, nós temos uma chamada. Jesus disse: não foram vocês que me escolheram a mim,
mas fui eu que vos nomeei, fui eu que vos escolhi, fui eu que vos chamei, com o propósito de vos redimir, de vos glorificar, de vos justificar, a fim de vos poder usar, para que vocês deem fruto, muito bom fruto, e esse fruto permaneça. De forma que nós cristãos, mesmo quando não estamos num culto, mesmo quando não estamos de serviço num culto ou na igreja, ou numa qualquer atividade que nos tenha sido dada a fazer, em nome de Deus ou em nome da igreja, nós devemos estar sempre prontos e devemos viver em permanente estado de prontidão no nosso dia-a-dia, por diferentes razões. Uma das principais foi esta que nós já aqui hoje invocámos pelo louvor, pela adoração, que é: não sabemos a hora nem o dia em que Jesus virá buscar a sua igreja. E a Bíblia diz que não basta estar por cá. A Bíblia lembra-nos que nós temos que estar prontos. A Bíblia fala-nos nesse estado de prontidão necessário que todo cristão deve estar. Hoje vamos abordar um pouco mais sobre isso. Nós também não sabemos quando a nossa fé está prestes a ser levada ao limite. Não sabemos a hora nem um minuto em que um determinado problema vai exigir o máximo da nossa fé, o máximo da nossa espiritualidade. Então, é imprudente nós vivermos descuidados, é imprudente nós vivermos havendo dias inteiros, semanas inteiras que não temos comunhão com Deus, que não dirigimos uma palavra a Deus, ou que andamos com assuntos pendentes no coração, andamos com o coração desacertado com Deus. É imprudente viver assim, porque a qualquer instante nós nunca sabemos quando um problema, uma circunstância da vida vai exigir o máximo da nossa fé, vai exigir o máximo de tudo aquilo que nós aprendemos numa vida. Nós também não sabemos quando uma pessoa junto a nós, seja entre colegas de trabalho, entre amigos, no meio de desconhecidos, no meio da comunidade, numa situação qualquer, nós seremos a pessoa mais bem posicionada para trazer um milagre de Deus, para trazer a manifestação do reino de Deus à vida de alguém. Uma pessoa em aflição, uma pessoa com um problema gravíssimo, uma pessoa que quer pôr fim à sua vida e que está plenamente convicta disso e precisa que alguém cheio do Espírito Santo, cheio da palavra, cheio da sua convicção acerca de quem Jesus é e do que Ele pode fazer, nesse instante intervenha, seja orando a Deus, seja ministrando uma palavra sábia que possa mudar para sempre a vida dessa pessoa. Então, por tudo isso, nós devemos viver num estado de permanente prontidão. Posso ouvir um amém? É muito importante isso. Nós nunca sabemos quando estamos na agenda de Deus. Deus tem uma agenda diferente dos homens. Os homens têm agendas e as pessoas têm uma série de coisas que fazem no seu dia e fazem uma coisa de cada vez, não é? Nós sabemos que há casos excepcionais, que são as mulheres, que fazem muitas coisas de uma só vez, mas isso fica para outra mensagem, não é? Mas sabemos que, numa forma genérica, o ser humano, ele faz uma coisa de cada vez, não é? Mas Deus, temos que nos lembrar que Ele é omnipresente. À mesma hora que nós estamos aqui a cultuar e a experimentar a presença de Deus, estão irmãos em toda a parte do mundo, porventura, às vezes com diferença de horas, de minutos, de dias, e estão experimentando Deus também. E Deus pode estar a operar maravilhas num lugar e a operar maravilhas no outro lugar em simultâneo, porque Deus é Espírito. E Deus pode fazer isso em simultâneo. Deus nunca fica, digamos que, no seu escritório entupido com os pedidos de oração dos crentes. Deus não tem esse problema. Deus não lança fora aquele que vem a Ele, de forma alguma. Então nós temos que viver nesta realidade de que a qualquer instante Deus tem coisas para nos falar, tem coisas para nos envolver, tem coisas para fazer na nossa vida ou para nos envolver na vida de outros. De maneira que a nossa espiritualidade não é uma coisa absolutamente privada, não é uma coisa absolutamente nossa, uma coisa que só nos diga respeito a nós próprios, se vamos ou não à igreja, se levamos Deus ou não a sério. Não se trata apenas da nossa vida correr bem, trata-se de estarmos prontos para aquilo que Deus precisar de nós. Porque ser igreja é ser parte desse corpo que Deus tem na terra, através do qual Ele manifesta a sua glória na terra, na vida das pessoas em particular. Posso ouvir uma mãe? Então, se nós pensássemos um pouco no dia da nossa salvação, nenhum de nós, em perfeito juízo, chegaria à conclusão ou saberia atempadamente o que nos estava reservado nesse dia. Nós nem sequer sabíamos o que era ser salvo, nem que iríamos ser salvos nesse dia.
nem sonharíamos quanto a nossa vida iria mudar a partir desse dia. Quanto os desejos do nosso coração, as intenções do nosso coração, a nossa alma, a nossa personalidade, o nosso caráter iriam mudar a partir desse dia. Mas tudo isso ocorreu. Agora que estamos em Cristo, nós devemos viver de uma forma diferente. Nós devemos viver na expectativa das coisas boas que Deus nos promete fazer. Devemos viver na expectativa das coisas que Deus está prestes a fazer em nossa vida. Porque Deus é um Deus do presente. Em vários episódios da Bíblia, vemos Jesus, por exemplo, sempre tentando que as pessoas se centrassem no momento presente em que estavam a viver com Ele. Estou-me a lembrar, por exemplo, daquelas mulheres familiares de Lázaro, não é? Em que Jesus chegou diante delas e elas disseram logo: oh, mestre, se tu estivesses aqui no passado, quando Ele morreu, isto nunca teria acontecido. Eu sei, um dia tu irás ressuscitar e irás para a vida eterna, um dia isso vai acontecer. Mas Jesus disse: eu estou aqui, eu sou a vida, agora, eu sou a vida e a ressurreição. Eu nunca chego tarde à vida de ninguém. Ao nosso entendimento, nós podemos pensar que Deus às vezes é tarde demais para nos ajudar, mas Deus nunca chega tarde à vida daqueles que nele creem. Nós temos que viver nessa fé, temos que viver nessa confiança. Eu estou-me a recordar do Sermão da Montanha, quando Jesus disse: não andeis preocupados com aquilo que vão precisar para se vestir, com aquilo que vão precisar para comer. Jesus estava a falar de preocupação, de preocupação, de nos ocuparmos antecipadamente com as coisas que dizem respeito ao futuro. E o que é que Deus disse? Jesus disse: deixem o dia de amanhã, que Ele cuidará de si mesmo. A cada dia o seu mal. Para cada mal, para cada situação que seja necessário, a graça de Deus estará disponível para vós. Mas hoje, aqui e agora, busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas as coisas, hoje, no dia de hoje, serão acrescentadas à vossa vida. Posso ouvir um amém? Então é muito importante compreendermos isso. Vamos abrir em Apocalipse 3, versículo 20. Toda a Bíblia está escrita nesse espírito de vivermos em estado de permanente prontidão. Os acontecimentos de Deus em nossa vida devem ser esperados por todo aquele que vive pela fé, ainda que sempre surpreendidos, ainda que sempre, como é que eu ia dizer, maravilhados, não é? Ainda que nós tenhamos aquele tipo de sentimento que o nosso espírito transborde uma alegria imensa sempre que Deus nos faz qualquer pequenina coisa em nossa vida, isso não invalida, não esperemos que Deus faça essas coisas em nossa vida. Apocalipse 3, versículo 20. Jesus diz assim, a dada altura. Apocalipse 3, versículo 20, Jesus diz, já todos encontraram? Diz assim: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Este ato de Jesus entrar na nossa casa e cear connosco e dizer que nós ceamos com Ele, fala de aliança. Jesus está na prática a dizer: estejam atentos, vivam em permanente estado de prontidão, porque quando eu quero alguma coisa de vós, quando eu estou prestes a fazer alguma coisa na vossa vida, quando eu vos quero envolver em alguma coisa na vossa vida, é a altura para vocês estarem atentos à minha voz. Se vocês sentirem que eu estou batendo à porta do vosso coração, não me resistam, não me ignorem, mas estejam atentos à minha voz. Abram de imediato a porta do vosso coração, da vossa vida. Eu vou entrar. Eu nunca faço nada por acaso. Se eu bato à vossa porta é porque eu quero entrar. Se eu vos falo alguma coisa é porque quero ser ouvido. Quem é que está aqui que quando fala gosta de ser ouvido? Quando um pai, uma mãe fala para os filhos e os filhos não ligam nenhuma, é das coisas que mais irrita.
Quando uma esposa fala com o marido, ou o marido para a esposa e a pessoa não liga nenhuma, é das coisas que mais irritam as pessoas. Todos gostamos de ser ouvidos daquilo que achamos que é importante que estamos a dizer. Deus também. Quando Deus fala, Ele tem ainda uma pequena grande diferença para connosco, é que Ele é o nosso Senhor. Ele não é apenas um familiar nosso, Ele é o nosso Senhor. Ele é aquele a quem nós entregamos a nossa vida, a quem nós pedimos ajuda. Então Ele vai vir ajudar. Nós pedimos para Ele nos dar direção, então Ele vai vir dar direção. Nós pedimos para que Ele cuidasse de nós, então Ele vai cuidar de nós. E nesse processo de cuidar, às vezes vai nos levar a fazer coisas que nós ainda não entendemos, ou que nós ainda não sentimos. Tal como um pai, uma mãe, quando quer que uma criança atravesse uma estrada perigosa, dá-lhe a mão, e mesmo que a criança não queira e faça birra e chore, ele dá-lhe a mão e não larga a mão da criança. Porquê? Porque é uma questão de segurança. Não quer que nenhum mal lhe suceda enquanto atravessa a estrada. E às vezes nós estamos a atravessar estradas perigosas da nossa vida, desertos da nossa vida, e ainda temos aquela mania muito humana de querermos sofrer sozinhos, de querermos ir sozinhos no meio da estrada. E Deus, muitas das vezes, o que faz é chama-nos a Ele, tranca-nos a nossa mão na mão dEle, segura-nos na nossa mão, não deixa que as coisas aconteçam como nós queremos que aconteçam, mas Ele às vezes, de certa maneira, da sua forma dócil e amorosa, na pessoa do Espírito Santo, Ele força ou leva-nos a situações de arrependimento, a situações de constrangimento, a situações de ponderarmos o nosso caminho, de aplicarmos o nosso coração aos nossos caminhos, para que rapidamente compreendamos o que Deus está ali a fazer connosco, o que Ele quer de nós. Posso ouvir um amém? Então é muito importante compreendermos isso. Vamos abrir em 1 de Tessalonicenses 5, versículo 8. 1 aos Tessalonicenses 5, versículo 8. Uma das coisas que Deus tem falado sobremaneira neste tempo ao meu coração é acerca de sermos sóbrios espiritualmente. Há muita gente distraída, há muita gente cristã, muito cristão que está a viver distraído, não apenas pelos cuidados da vida, mas distraídos com múltiplas distrações, com múltiplas coisas que absorvem a nossa atenção. Hoje temos tecnologia como nunca tivemos ao nosso dispor. E muitas pessoas não estão já a utilizar a tecnologia, estão a ser absorvidas pela tecnologia que usam. Muitas pessoas não têm já tempo de ouvir a Deus porque estão demasiado ocupadas a ouvir uma série de outras coisas, às vezes até ditas em nome de Deus, mas que não são as coisas que Deus quer falar ao seu coração. E em 1 Tessalonicenses 5, versículo 8, nos diz assim: mas nós que somos do dia, está-se referindo a nós que nascemos de novo em Cristo Jesus, nós que somos do dia, que saímos das trevas para a luz de Jesus Cristo. Vamos ler juntos o que está na vossa Bíblia. Sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor. O que é que uma pessoa sóbria espiritualmente faz? Ela veste-se, ela determina-se, ela toma a iniciativa própria de se vestir ela própria da fé e do amor. Ela sabe que há situações na vida em que a falta do amor de Deus no nosso coração nos trairá. Ela sabe que há alturas na vida em que a falta de fé nos deixará aquém daquilo que Deus tinha para nós. Então a pessoa que é verdadeiramente sóbria espiritualmente, ela sabe que tem que vestir essa couraça da fé e do amor. E diz: tendo por capacete a esperança da salvação. Nós que somos do dia, sejamos sóbrios. O que é que Deus nos quer aqui dizer? Não está falando apenas de sermos sóbrios no sentido físico do termo, não é? Que nós conhecemos. Quando uma pessoa está sóbria, sabemos às vezes o contrário, quando uma pessoa está bêbada, não é? Mas, quando se diz aqui que Deus quer que estejamos sóbrios, há três coisas muito simples que eu gostava que vocês associassem a esta ideia de estarmos sóbrios espiritualmente. Uma, muito simples também, é
vivermos todo o tempo conscientes da atmosfera espiritual em que estamos envolvidos. Quando você está em casa, ou quando você está no trabalho, ou num círculo de amigos, ou com pessoas que você desconhece, você deve estar sensível àquilo que são as manifestações do Espírito Santo acerca da atmosfera espiritual onde você está envolvido. Nós devemos saber, devemos sentir, devemos estar atentos não só à presença de Deus que continuamente está connosco, mas aos locais e à atmosfera espiritual que está sobre pessoas que se envolvem connosco. Nós às vezes sentimos isso. Há sítios que a gente entra e sentimos um peso, sentimos uma coisa, não é? Parece que um pouco ali antes houve para ali zaragatas e parece que há ali qualquer coisa perigosa naquele ambiente, porque nós não sabemos explicar, mas sentimos em perigo, sentimos um sinal amarelo dentro de nós. Então, ser sóbrio espiritualmente é viver conscientes da atmosfera espiritual em que estamos envolvidos em cada momento. Pastor, mas eu tenho alguém que me possa ajudar nisso? Tenho, claro que tenho. A Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus, ele testifica no nosso espírito acerca das verdades de Deus. Ele tem o dom do discernimento com Ele que nos pode dar a cada instante. A outra coisa que eu gostava que vocês associassem a ser sóbrio espiritualmente é viverem continuamente conscientes do tempo profético em que vocês estão vivendo. Todos nós devemos saber e conhecer, de Mateus 24, Mateus 25, os sinais que Jesus atribuiu como alertas da iminência da sua segunda vinda. Todos nós devemos ter um olho atento, um ouvido atento para os acontecimentos que vão decorrendo envolvendo a nação de Israel. Porque aquilo que acontecer com Israel físico é uma profecia, é uma sombra das coisas que estarão acontecendo com o Israel espiritual de Deus, que é a Igreja. Há acontecimentos que estão determinados, que acontecerão antes da vinda de Jesus Cristo e que envolvem a nação de Israel, que envolvem partes da Palestina, que envolvem determinados acordos, determinados momentos de paz ou de guerra, de conflito. E nós devemos conhecer essas coisas e devemos estar atentos. Não devemos ver as notícias como uma pessoa sem Cristo que vê apenas imbuída de sentimentos, se sou a favor deste, se sou contra aquele, se sou a favor de Israel ou a favor dos palestinianos. Nós não estamos aqui para entrar nessas disputas. Nós estamos aqui para, primeiro de tudo, saber uma coisa, que Israel é um povo escolhido por Deus. Amém. Ainda que lá estejam pessoas que tomam decisões erradas, ainda que lá estejam pessoas imperfeitas, ainda que lá hajam pessoas que pequem, como em todo lugar, como em todas as igrejas, mas eles são um povo escolhido por Deus. E aquilo que acontecer com eles é um sinal evidente acerca do qual Jesus nos falou. Jesus disse: quando vocês olharem para a figueira e vocês sabem que quando começam a vir os primeiros brotos e a vir as primeiras folhas, vocês sabem que está próximo o verão. Então, olhem para os tempos e apercebam-se dos tempos que estão vivendo. Jesus fez essa advertência. Sermos sóbrios espiritualmente tem também um lado muito prático, e esta era a terceira coisa que eu gostava que vocês associassem no vosso coração. O lado prático é estarem permanentemente cientes daquilo que o Espírito de Deus quer de vocês em cada instante. E claro que isso implica ter comunhão com o Espírito Santo. Isso implica nós contarmos com Ele nos nossos tempos de oração e no nosso dia-a-dia, podermos aqui e acolá dirigir-nos a Ele enquanto estamos no nosso dia-a-dia. Não precisamos de estar de joelhos, ou de estar num grande protocolo santo, ou de estar com determinadas vestes para falar com o Espírito de Deus. Não, em todas as ocasiões nós podemos falar com Ele como falamos com os nossos botões. E nós temos que estar cientes em todo o tempo do que Ele quer de nós, do que Ele nos quer revelar, daquilo que Ele nos quer falar. Agora, é verdade, se Ele for uma pessoa desconhecida para nós, quando Ele falar, nós não vamos perceber o que é Ele. Se calhar até vamos confundi-lo com algum espírito maligno, ou com alguma outra coisa, ou com um pensamento nosso. E é por isso que nós somos chamados à comunhão do Espírito Santo. Estarmos familiarizados com as formas que o Espírito Santo usa para nos falar, nos revelar a vontade de Deus.
para que quando Ele repita uma dessas situações, nós facilmente entendamos, olha, isto é o Espírito de Deus que nos está a alertar para esta ou aquela situação. Então, diga à pessoa que está ao seu lado, ser sóbria espiritualmente. Amém? Nós todos precisamos de saber, em circunstâncias que temos da vida, irmãos, todos nós precisamos saber, em circunstâncias da vida, em tempestades que passamos na vida, precisamos saber coisas simples e muito sérias. Como, por exemplo, saber se estamos a entrar nessa tempestade por estar a fazer a vontade de Deus ou porque não estamos a fazer a vontade de Deus. E só o Espírito Santo nos pode dar esse discernimento. Só Ele nos pode levar ao arrependimento ou a resistir na fé e a louvar e a adorar ainda mais a Deus, convictos daquilo que estamos a fazer. Só Ele nos pode mostrar quando é a altura de nos aquietar ou quando é a altura de encetar uma guerra espiritual na nossa vida de oração. Só Ele nos pode mostrar quando em determinados momentos críticos da nossa vida é a altura de dar, por exemplo, a Deus um sacrifício de louvor, ou ação de graças, ou fazer jejum, ou buscar a sua vontade. É uma direção pessoal que o Espírito de Deus entenderá em cada instante, trazer ao coração de cada um para aquilo que for útil, porque foi assim que veio a manifestação do Espírito Santo à Igreja, para o que for útil, para a nossa edificação, para a nossa exortação, para que nós possamos ser pedras vivas desse edifício espiritual que é a sua Igreja. Posso ouvir um amém? Então vamos ser sóbrios espiritualmente. Posso ouvir um amém mais uma vez? Vamos abrir em 1 de Pedro 3. Toda a Bíblia tem esta linguagem de prontidão. Estarmos sempre prontos. E uma das coisas que devemos estar sempre prontos é para falar acerca da nossa espiritualidade com outras pessoas. 1 de Pedro 3, versículo 15, diz assim a palavra de Deus. 1 de Pedro 3, versículo 15, estamos a falar acerca de vivermos em permanente estado de prontidão. Versículo 15 diz: antes, santificai ao Senhor Deus em vossos corações. Isto é uma forma de dizer, antes de todas as coisas, vocês ponham Jesus no centro do vosso coração. Façam dele o centro, o foco da vossa atenção. Façam com que ele seja o tronco da árvore que é a vossa vida. É dele que partem todas as coisas. Com ele vocês podem fazer tudo, mas sem ele vocês não podem fazer nada. Santificai ao Senhor Deus em vossos corações. E estáis sempre, diga comigo, preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Amém? Temos que estar sempre prontos, preparados para responder com mansidão. Sabe, às vezes uma pessoa quando não tem Cristo, e nós temos muitas pessoas assim no nosso dia-a-dia, dirigem-se ou falam-nos acerca de Deus de uma forma que até nos magoa. É ou não é verdade? E as pessoas não fazem isso por serem más pessoas. As pessoas fazem isso porque não o conhecem, porque estão separados de Deus, porque Deus é um desconhecido para elas. Mas as pessoas por vezes dizem coisas que amarrotam o nosso espírito, não é? Como por exemplo atribuir a Deus fatalidades que as pessoas experimentam, culpar Deus das coisas más que as pessoas têm na sua vida, sabendo nós que elas vivem todo o tempo de costas voltadas para a vontade de Deus. Então nós temos de estar preparados para responder, não com 7 pedras na mão, não ofendidos com as pessoas, mas com mansidão, um espírito de mansidão e com temor, sempre com o sentido de que aquilo que estamos a fazer em cada instante é para agradar a Deus, sempre com o sentido que estamos remindo o tempo, que estamos aproveitando cada dia, porque todos os dias são dias do Senhor, todos os dias são dias de ação de graças, todos os dias são dias de pôr Deus em primeiro lugar. Não se trata apenas da necessidade que o dia nos corra bem, isso é secundário. Trata-se da necessidade de estarmos prontos para aquilo que Deus quer de nós em cada momento. Pois nós somos servos de Deus. E uma das piores ilusões que pode pairar sobre uma vida de uma igreja, as pessoas terem a ideia de que serem servos de Deus é apenas quando estão no culto, ocupando uma determinada posição, no decorrer de um culto, quando estão servindo o culto aos irmãos. Isso é servir a Deus.
Mas nós somos servos de Deus todos os dias, tal como aquele médico que eu falei no início da mensagem, tal como aquele bombeiro, como aquele polícia. Nós somos servos de Deus em qualquer lugar. Em qualquer lugar nós podemos ser chamados a ser o bom samaritano de alguém. Nós temos que ter um coração compassivo. Não podemos viver oprimidos, entrar e sair de casa sempre a bufar por todo lado, sempre chateados com tudo e por nada, com a nossa vida, e queremos depois ter no coração compaixão quando estivermos perante uma pessoa com necessidade. Não, nós temos que ter paciência, nós temos que ter amor, nós temos que ter espírito de sacrifício suficiente para parar as nossas coisas e atender às pessoas. Mas isso não é uma coisa que acontece no momento, isso é uma coisa que exige que você se prepare. Por isso a Bíblia diz: sede sóbrios, vestindo-vos com a couraça do amor. Vestindo-vos com a couraça do amor. É você que se tem que vestir a si próprio. Não é Deus que vai vestir, nós é que temos que nos vestir com as vestes que Deus nos proporcionou. Temos que nos vestir do amor. Temos que nos vestir da fé. Porque os tempos são duros. Posso ouvir uma mãe? Jesus teve uma expressão que sintetiza esta mensagem de hoje. Uma expressão maravilhosamente pura, límpida, não é? Não deixa dúvidas a ninguém. Jesus disse: orai e vigiai. É a definição mais simples daquilo que o vosso pastor complicou. Viva em permanente estado de prontidão. Jesus disse: orai e vigiai. Orai porquê? Porque se nós vivemos no espírito de oração, nós vamos viver sempre cientes de quão perto Deus está de nós. Vamos viver sempre na consciência de que a presença de Deus sempre está connosco. Vamos dizer que nem David: certamente que a sua bondade e a sua misericórdia, em qualquer circunstância, me estarão seguindo, onde quer que eu esteja. E se nós vigiarmos, o que é que fala de vigiar? Fala de discernimento. Fala de nós discernirmos os tempos em que estamos a viver, a atmosfera espiritual em que estamos envolvidos. Se estamos diante de uma cilada, de uma situação que nos foi colocada no nosso caminho, fora do nosso entendimento, para nos complicar a vida, ou se simplesmente, num determinado contexto, Deus nos quer revelar ou quer fazer algo connosco. Às vezes nós não percebemos logo, mas Deus também não nos atira isso em cara. Muitas vezes nós acabamos de passar uma pequenina experiência e logo a seguir percebemos que Deus estava ali. Então o que é que Deus quer? Deus quer que a gente volte atrás e aprenda aquela lição. E perceba: olha, quando Deus faz isto, é para que aconteça aquilo. Deus usa-se das circunstâncias da vida para nos ensinar. Posso ouvir um amém? Vamos abrir em Colossenses 3, versículo 5. Colossenses 3, versículo 5. A fim de nós estarmos e vivermos em permanente estado de prontidão, Deus nos deu continuamente um cuidado contínuo de santificação. Colossenses 3, versículo 5. É um assunto que já, infelizmente, não se fala em muitas igrejas nos dias de hoje. Mas eu relembro que sem santificação, a Bíblia diz que ninguém verá o Senhor. Quer dizer que se nós queremos estar prontos para a vida de Cristo, para a nossa vida, se queremos estar prontos para o arrebatamento da igreja, nós temos que viver em processo de santificação. E santificação é simples de explicar. Quando nós entregamos a vida a Jesus, Deus tirou-nos do mundo. Agora que estamos em Cristo, Deus vai tirar aos poucos o mundo de dentro de nós. Deus vai tirando aquelas coisas que o mundo nos deixou, que o mundo nos ensinou. Qual mundo? O mundo separado de Deus. Que Deus não quer que faça parte do nosso compêndio de sabedoria. Deus vai retirando as coisas que envenenam o nosso coração, que envenenam a nossa alma, que envenenam os nossos pensamentos.
Isso é um processo de purificação, é um processo em que nós vamos dando aso a que a cada dia nos tornemos cada vez mais parecidos com Jesus. E o que a Bíblia preconiza é que quando Jesus vier buscar a sua igreja, Ele virá buscar todas as pessoas que estiverem a viver esse processo. Uns estão a vivê-lo no princípio, outros perto do meio, outros um pouco mais à frente, mas o que é importante é que quem está cá como cristão não entenda que Cristo serve apenas para as coisas terrenas, porque isso é um desperdício, diz a Bíblia. Mas entenda que nós estamos cá para cultivar uma vida de eternidade com Deus. Amém? Colossenses 3, versículo 5 diz assim a palavra de Deus: mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também outro tempo andastes quando vivias nelas. Antes nós vivíamos nestas coisas, mas agora estamos em Cristo, e em Cristo deixaram de existir estas coisas. Versículo 8 diz, diga comigo, mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maldicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois já vos despistes do velho homem com os seus feitos e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Amém? Então Deus está-nos a dizer tudo aquilo que temos que deixar e depois diz qual é o propósito, porque agora fomos chamados a renovar-nos no conhecimento à imagem daquele que nos chamou. Estamos num processo de tornar-nos parecidos com aquele que nos chamou. Posso ouvir um amém? Então, nós precisamos de viver espiritualmente preparados. E isso implica nós vivemos com este cuidado de santificação. Belas palmadas com o outro. Nós precisamos viver com esse cuidado de santificação, amém? O que é que isso significa? Não é vivermos obcecados. Ai, será que eu estou um bocado? Ai, será que eu agora vivo? Ai, será que eu já não vai entender porque eu li e fiz aquilo? Isso não é viver a santificação. Isso é viver obcecado, é viver com um problema mental sobre coisas da Bíblia. O Espírito de Deus não é um Espírito que ande como um pau à espera que a gente erre para nos dar uma martelada, uma pancada de imediato. Temos que nos lembrar que o cristianismo não é seguir regras. Deus deu-nos um manual, que é a Bíblia, mas Deus deu-nos também um professor para usar a Bíblia para aquilo que é necessário na nossa vida. A Bíblia diz, a letra só mata. Se só tiveres o manual, não vais muito longe. Tu precisas de um professor. É o Espírito quem a vivifica. É o Espírito quem a aplica naquilo que for útil na tua vida. As crianças, quando vão à escola, elas compram os seus manuais, têm os seus manuais escolares. Mas elas vão à escola porquê? Porque estão lá professores que têm um programa. Eles é que têm um programa. Eles é que vão dizer às crianças em que página daqueles livros é que eles vão abrir em cada dia para aprender o que está no programa. Deus tem um programa para a vida de todos nós. Deus tem um bom plano para a vida de todos nós. O Espírito de Deus é que sabe que porção da Bíblia é que você deve ler, meditar em cada dia para a aplicação da vontade de Deus ao seu plano, no seu coração, no seu dia-a-dia. E é por isso que a nossa comunhão não pode ser feita de rezas pré-concebidas, não pode ser feita de rituais, não é? Sempre idênticos, sempre da mesma maneira. Nós temos que caminhar para uma comunhão dinâmica com Deus. Há alturas em que somos chamados mais a louvar, a adorar, outros momentos somos chamados a dar mais ênfase a um tempo de oração de guerra espiritual, outros tempos somos levados mais a meditar, a nos encher da palavra, de algo que Deus nos quer revelar. Muitas coisas nos são viáveis. No início é preciso disciplina, é preciso fazer um pouco de cada coisa, é preciso habituar o nosso espírito a uma série de realidades, mas depois é preciso dar liberdade ao Espírito Santo
Porque Deus não nos disse para seguirmos a Bíblia. Deus disse-nos para seguirmos a orientação do Espírito Santo. Todos, quando são guiados pelo Espírito Santo, são filhos de Deus. E o que é que o Espírito de Deus vai fazer? Vai nos levar à Bíblia para que, ao meditar, ao nos enchermos dela, retire da Bíblia a porção de cada dia, que será o nosso alimento, que será aquilo que nos vai fazer falta em cada instante. Posso ouvir uma mãe? É muito importante nós reconhecermos estas pequenas, grandes verdades. Vamos abrir, por favor, em Hebreus 3, versículo 13. O louvor pode subir, por favor. Hebreus 3, versículo 13. Hebreus 3, versículo 13. Viver neste estado de prontidão é vivermos pela fé em Jesus Cristo. É vivermos o presente. A fé, falamos de presente. Esperança, falamos das expectativas que nós temos acerca das coisas futuras que Deus irá nos fazer. Mas fé, fala-nos do presente, fala-nos do grande eu sou, hoje, aqui e agora, do que Deus quer fazer connosco agora, do que Ele espera do nosso coração agora. É por isso que a Bíblia nos desencoraja a vivermos presos ao passado, a não vivermos preocupados com o futuro. Porquê? Porque Jesus nos quer focados no que, pela graça de Deus, Ele quer fazer connosco em cada momento. Imagina um professor numa sala de aula, não é? Com as crianças a tentar sossegá-las, a tentar focá-las na matéria, e uma estar a pensar num jogo de futebol que vai ter a seguir, no próximo recreio. Ou outra estar a pensar que só quer falar do que lhe aconteceu no fim de semana, porque aquilo era segunda-feira. E a professora num esforço, ou o professor num esforço para que se concentre no que está a aprender naquele momento. Assim é o Espírito de Deus. Deus quer que você se desprenda das coisas passadas e, como Paulo diga, esquecendo das coisas que para trás ficam, eu agora prossigo em direção para o alvo. Eu tenho os olhos lá à frente para não perder o meu foco de para onde Jesus me quer levar, mas eu sei que Ele está comigo hoje, aqui e agora. Então, em Hebreus 3, versículo 13, veja o que diz aí. No versículo 12 diz: Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel, para se apartar do Deus vivo. Vamos ler juntos, mas antes, exortai-vos uns aos outros, todos os dias, durante o tempo que se chama hoje. Estão a ver porque é que a Bíblia utiliza esta terminologia? Durante o tempo que se chama hoje. Vamos continuar, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado, porque nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até ao fim. E agora eu vou ler para vocês o que foi citado aqui neste texto que já existia nas Escrituras. Hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais os vossos corações como na provocação. Então o apóstolo está aqui dizendo aos Hebreus, está utilizando o que aconteceu com o povo no Velho Testamento no Egito, a caminho da terra prometida, está utilizando como ensino para os Hebreus. Porque os Hebreus, na verdade, estes Hebreus salvos, Hebreus ou Israelitas é a mesma coisa. Estes Hebreus são, na verdade, os descendentes desse povo que veio do deserto. Isto está na história dos seus antepassados. Eles sabem como isto é verdade. E o apóstolo estava-lhes dizendo: olha, não cometam os mesmos erros dos vossos antepassados, que ousaram provocar a ira de Deus, ousaram desafiar Deus. Pastor, mas eles desafiaram assim de forma tão grave. O que é que eles fizeram tão mal? Diz a Bíblia que foi por incredulidade. Toda a vez que nós duvidamos do que Deus diz e do que Deus se propõe ser capaz de fazer na nossa vida, nós estamos desafiando Deus. E a Bíblia nos está a dizer: quando ouvires a voz de Deus, não endureçais os vossos corações, como eles fizeram naquele tempo. E por isso morreram no deserto, não chegaram à sua terra prometida.
não endureçais os vossos corações. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel. Que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Este é dos maiores perigos que você enfrenta enquanto aqui estiver na Terra. Todos os dias temos circunstâncias da vida que nos mentem acerca de Deus. Todos nós temos áreas da nossa vida, temos assuntos da nossa vida que nos deixam desconfortáveis. Que nós não queremos pensar neles porque parece que Deus ainda não entrou ali, parece que a vontade de Deus ainda não foi feita ali. Parece que essas áreas da nossa vida, ou esses assuntos da nossa vida, nos dizem que Deus nem sempre faz tudo. Nem sempre acaba aquilo que começa. E é por isso que eu digo que as circunstâncias mentem acerca de Deus. Porque a única coisa que nós devemos ter como certos acerca das coisas que ainda não mudaram é que elas estão prestes a mudar na presença de Deus. E sabe uma coisa? Isto fala-nos de que no decorrer do nosso cristianismo nós muitas vezes vimos à igreja e ouvimos a palavra de Deus e já não temos aquele mesmo sentimento puro para com a palavra que já tivemos no princípio. Às vezes ouvimos Deus dizer-nos coisas, ouvimos promessas de Deus, dizemos que sim com a cabeça, mas aquilo já não desperta entusiasmo no nosso coração, já não desperta expectativas no nosso coração, já não nos deixa empolgados. Porquê? Porque algures a presença do pecado e das suas consequências ao nosso redor ou na nossa vida nos fizeram endurecer o nosso coração. Ficámos desapontados em algum momento com Deus. Não gostamos de admiti-lo, mas são muitos os desapontamentos que às vezes temos para com Deus. E esses desapontamentos em silêncio moem-nos por dentro. Às vezes nós olhamos para Deus e não dizemos, mas pensamos: porquê eu, Deus? Porquê é que a minha vida tinha que ser assim? Porquê é que as coisas tinham que acontecer desta maneira comigo? Então, quando isso acontece, quando nós permitimos, o nosso coração se endurece. Quer dizer, já não fica tão sensível à voz de Deus. E é por isso que a Bíblia diz: de tudo o que tu deves proteger, protege o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. O que é que acontece a um coração endurecido? É um coração que deixa de fluir na vida do Espírito Santo aqui na Terra. Vem a mornidão. Começam a haver tempos em que nada acontece na nossa vida. Vem uma tristeza interior, parece que nunca mais acaba. Nós ouvimos falar de oração, a oração para nós é um peso. Comunhão com as Escrituras, nem pensar. Dar tempo para Deus, já fiz muito. Nós estamos com o coração endurecido. Então a Bíblia diz: nunca haja, isto é uma coisa que nunca deve acontecer contigo, nunca haja em ti um coração que se torne mau e infiel por se ter deixado endurecido, por ter aceitado a mentira das circunstâncias que te aconteceram na vida. Para que isso não aconteça, o versículo 3 diz o que é que nós devemos fazer uns com os outros. Em vez disto, antes, exortai-vos uns aos outros, só aos domingos. Não? Todos os dias. Quer dizer que a gente deve pegar no telefone para falar, ou no telemóvel, uns com os outros, não para contar as más notícias, mas para pensar: eu hoje estive a orar a Deus, eu vou trazer uma palavra de bênção, de exortação àquela minha irmã, àquele meu irmão em Cristo. Aquela pessoa está a passar por um momento menos bom, eu vou dar uma injeção de fé, eu vou dizer que estou com ela, eu vou dizer que estou com ele, eu vou orar, eu vou fazer alguma coisa por esta pessoa. Exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante um tempo que se chama hoje. Se calhar é melhor amanhã, se calhar é melhor daqui a 15 dias. Hoje, diga comigo, hoje. Quando a gente se lembra de alguém, é hoje.
quando o Espírito de Deus nos traz a memória de alguém, é para orar hoje. Para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Amém? Então, viver em estado de prontidão é guardarmos esse princípio dessa nossa confiança, dessa nossa fé até ao fim. Por último, eu queria terminar lembrando-vos o seguinte, que Jesus fez uma advertência, ele deixou-nos um alerta. Ele disse: quando eu voltar, será que eu ainda vou achar fé na terra? Quando eu vier ao fim deste tempo todo, destas gerações todas, não é? Será que eu ainda vou encontrar quem esteja à minha espera, quem esteja fervoroso, quem esteja à espera da minha vinda, ou à espera que eu o arrebate? Será que eu ainda vou achar fé na terra? Jesus sabia que os tempos são duros. Jesus sabia que as provas vão ser muitas. Ele próprio disse, acerca dos sinais dos últimos tempos, que se estes tempos não fossem abreviados, muitos dos escolhidos se perderiam. Porque os tempos seriam duros. Então nós não temos que nos espantar. A Bíblia diz: não vos espanteis com essas tremendas provas que vêm sobre a vossa vida, como se uma coisa estranha vos acontecesse, porque isso é normal acontecer por todos os teus irmãos que estão espalhados pelo mundo. A Bíblia diz que importa, por muitas tribulações, por muitas aflições, entrar no reino de Deus. É por isso que a linguagem de Apocalipse é: ao que vencer, ao que vencer, darei que se assente no meu trono, darei que experimente a minha glória, ao que vencer. Às vezes nós cantamos e dizemos: já sou mais vencedor, aleluia, já sou mais vencedor por Cristo Jesus. É bom nós confessarmos isso, mas não de uma forma tão leve, tão superficial. Porque apesar da vitória ter sido dada, isso não nos vai poupar batalhas na vida. Nós vamos ter que enfrentar batalhas na vida. Pessoas que começaram com vigor a sua caminhada vão enfrentar tempos em que o amortecimento do seu corpo, ou acontecimentos relacionados com os filhos, ou com a sua vida financeira, ou com a sua saúde, vão abalar, vão agitar os alicerces da sua fé. Vão fazê-lo pensar duas vezes: será que naquilo em que eu tenho querido ainda posso continuar a crer nele? Por isso Jesus disse: quando eu vier, encontrarei fé na terra. A resposta está por dar por cada um de nós. Contudo, em Mateus 24 e 25, Jesus faz diferentes advertências, alertas, na verdade, lembrando que temos que, enquanto servos de Deus, mantermos a nossa posição de servos humildes. A Bíblia diz, Jesus disse: se o servo não disser: o meu Senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos e a viver com os estimulantes, a beber com os estimulantes, ou seja, tornar-se novamente mundano, deixar-se das coisas de Deus, porque se calhar isto foi um tempo que eu andei na igreja, mas isto se Deus viesse buscar já tinha vindo, já houve tanta gente a profetizar. Porque esse é outro perigo, que eu tenho protegido esta igreja disso. Mas cada um de vocês tem que se proteger também hoje que na internet nós podemos ter acesso a tanta coisa. Todos os anos há pessoas a profetizar quase o dia, a hora em que Jesus está entrando com os pés aqui na terra. Nós temos evangelistas que já afirmaram em congregações que Jesus viria em 2007 e em 2000 e que se preparassem. Já houve pessoas que venderam terrenos e propriedades e prepararam-se para no ano seguinte serem arrebatados. Já houve de tudo um pouco. E cada vez que vem mais uma dessas situações, só contribui para que aqueles que estão no caminho comecem a descredibilizar, a pensar: se calhar já tanta gente em nome de Deus disse que ele vinha e não veio. Não se deixem enganar. Jesus disse: nos últimos tempos muitos virão em meu nome. Muitos anunciarão o que eu não disse. Haverão falsos profetas. Mas aquele que perseverar até o fim, aquele que me conhece, sabe quando a minha voz é falada. Apenas ouve a minha voz. É algo que nós temos todos que aprender por nós próprios.
cabe-lhe a si perceber se quando eu falo estas coisas em nome de Deus, estou a falar pelo Espírito de Deus ou estou a falar pelo homem. Só você pode discernir isso. Eu não posso pôr nada dentro de si. Não posso pôr um chip dentro de si para lhe dizer que o que estou a falar é verdade. Mas a Bíblia diz que há um Espírito chamado Espírito Santo de Deus. E diz que Ele testifica da verdade. Ele testifica no nosso coração quando aqui ou na net ou em qualquer sítio estamos a ouvir alguém e esse alguém está-nos a falar por Deus. O Espírito Santo testifica. Não tem a ver com carisma, não tem a ver com a cor do cabelo, não tem a ver com a cor da gravata, não tem a ver se é mais maluco ou se é mais moderado. Tem a ver com uma coisa que é essencial a todos aqueles que são de Cristo. Eles ouvem todos a mesma voz. Qualquer que seja a sua igreja, qualquer que seja o sítio onde moram, qualquer que seja a Bíblia que tenha, seja uma Bíblia pentecostal, seja uma Bíblia presbiteriana, seja uma Bíblia, eles conseguem ouvir o que Deus fala com eles através de qualquer Bíblia. Porque Jesus disse: as minhas ovelhas ouvirão a minha voz e eu serei conhecido das minhas ovelhas. Amém? Então temos que todos cultivar, apesar de fazermos parte da vida uns dos outros, temos que cultivar esse lado individual com Cristo, de compreendermos que há uma caminhada que cada um de nós trilha com Deus e ela tem que ter alicerces com muito betão e muito ferro. Que nada pode abalar. Nós temos de estar preparados para situações de desolação, até nos lugares santos, até nas igrejas. E temos que mesmo assim saber dizer: não, eu sei em quem tenho querido. Eu sei quem é o Jesus que tem me conduzido até aqui. Eu sei quem é o Deus que me tem protegido até aqui. Eu sei quem é o Deus que me tem operado milagres na minha vida até aqui. Eu sei que a sua bondade e a sua misericórdia vão continuar a me seguir todos os dias da minha vida. Homens podem falhar, ministérios podem falhar, irmãos podem falhar comigo, o mundo inteiro pode falhar comigo, mas eu sei que há alguém que nunca vai falhar comigo. E eu não quero deixar de ter os meus olhos postos nesse bom pastor. Amém? Vamos ficar de pé. Vamos orar na presença de Deus. Irmãos, este tipo de mensagem, eu não vos posso dizer se Jesus vai vir amanhã, ou no fim deste culto, ou daqui a uma semana. Agora, uma coisa eu sei. Eu sei que não é todos os dias que eu falo por 4 semanas consecutivas, 3 sextas-feiras e um domingo, a mesma palavra. Há qualquer coisa que Deus me está a impelir a chamar a atenção de toda a igreja. Precisamos de viver num estado de prontidão. Não vamos falhar aquilo que custou tanto a Jesus Cristo e aquilo que já nos custou tanto a chegar até aqui. Vamos estar prontos na presença de Cristo. Vamos viver a nossa vida com desprendimento, com alegria, com paz de espírito, mas vamos sempre estar convictos de quem somos, do que é que estamos aqui a fazer e da profecia que está por acontecer na vida de todos nós. Amém? Vamos baixar a nossa cabeça em reverência diante de Deus. Talvez precisemos todos de forma pessoal e íntima, falar com Deus. Eu gostava que cada um de vocês, aí no vosso lugar, agradecesse a Deus por Ele falar consigo nesta manhã e sentir no seu coração algum peso de culpa, alguma situação que você diga: pastor, realmente eu precisava desta palavra porque eu tenho andado tão absorvido ou tão absorvida por problemas da minha vida pessoal que já nem me lembrava que isto era tão importante. Se sentir necessidade, peça perdão a Deus nesta manhã. A Bíblia diz: se a nossa consciência de nada nos acusa, então estamos livres, estamos acertados para com Deus. Mas se ela tem lá um riscozinho, há lá qualquer coisa que risca, há
Há lá um sentimento profundo que você tem vivido de forma descuidada, que você tem vivido de forma desprendida para com Deus, de forma menos fervorosa para com Deus. Vale a pena, ainda que já tenha feito no passado isso, vale a pena mais uma vez considerar a sua vida de novo na presença de Deus. Porque eu volto a lembrar, o que importa é o dia de hoje. Hoje, se ouvires a minha voz, não me ignores, não endureças o teu coração. Hoje Deus falou connosco. E Deus quer ouvir o que você tem para lhe dizer também. Quer que você se retrate. Quer que você diga não aos desapontamentos da sua vida. Às coisas na sua vida em que porventura você culpou Deus, ou a igreja, ou seja o que for, por não terem acontecido como você esperava. Você precisa chegar à pureza no coração, compreender que Jesus é a pessoa mais importante na sua vida, sem a qual você nunca pode viver. Que na vida você pode prescindir da companhia de toda a gente, até das pessoas que você mais ama e mais necessita. Mas não pode prescindir dele. Porque Jesus é tudo o que nós precisamos em cada instante da nossa vida. Glória a Jesus. Vamos elevar o nosso coração a Deus, vamos adorá-lo desprendidamente na sua presença e vamos selar este momento de adoração com uma oração na presença de Deus. Vamos nos consagrar a Deus, vamos pedir a Deus que nos ajude a atingir essa temperatura espiritual onde nós podemos ouvir nitidamente a sua voz, onde nós podemos responder: sim, Senhor, fala que o teu servo ouve, onde nós podemos dizer: sim, Senhor, eu estou pronto, queres que eu ore, eu oro, queres que eu imponha as minhas mãos, eu imponho as minhas mãos, queres que eu dobre o meu joelho, eu dobro o meu joelho, queres que eu sirva àquela pessoa, eu vou largar tudo e vou servir àquela pessoa neste dia, se essa é a tua vontade. Vamos adorar todo o nosso coração. Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu
Pois a tua Bíblia declara, a tua palavra nos diz que onde dois ou mais estiverem reunidos, em teu nome estás no meio deles. Para que aquilo que nós concordarmos, segundo o teu coração, assim aconteça connosco. Pai, nesta manhã, santificado seja o teu nome em minha vida. Senhor Jesus, entroniza-te no meu coração, pois é de livre vontade que eu te santifico no meu coração. Eu te coloco acima de tudo, de todos, de todas as coisas que eu mais amo, que eu mais prezo em minha vida, nessa cadeira solitária, acima de todas essas coisas. Eu te coloco a ti nesta manhã, porque tu és o meu Senhor, és o meu Pai de amor, és a verdade que mudou a minha vida, és a minha vida e a minha ressurreição, és o princípio de sabedoria que me traz vitória todos os dias. Tu és o príncipe da minha paz. Obrigado, Deus, por poder habitar no teu esconderijo, por poder descansar à sombra do teu grande poder, que pode todas as coisas em minha vida. Perdoa-me, Senhor, as vezes que eu pus em causa ou que desanimei por não esperar a tua manifestação no tempo certo. Perdoa-me, Senhor, perdoa a minha incredulidade. Eu quero crer. Ajuda-me, Senhor, ensina-me. Eu quero aprender a confiar. Eu sei que não posso controlar tudo em minha vida, nunca saberei tudo acerca da minha vida, nunca poderei controlar todos os acontecimentos futuros da minha vida, mas também não importa, porque eu já entreguei a minha vida a ti. Eu ponho o meu caminho nas tuas mãos, na certeza de que tudo farás, e por isso eu quero apenas aprender a confiar em ti, sabendo que és tu que abres os caminhos à minha frente, que és tu que fechas as portas que ficam por trás de mim, que és tu que afastas as situações de perigo da minha vida, que me dás força quando eu não a tenho, que me dás discernimento para nunca ser enganado, para sair triunfante em meu caminho, em nome de Jesus. Ajuda-me, Senhor, nesta manhã, a vestir-me da couraça da fé e do amor. Ajuda-me a viver essa chamada, pois eu sei que foste tu que me chamaste, que me nomeaste, para que eu possa vir a dar o teu bom fruto em teu nome nesta terra. Ajuda-me, pois, Senhor, a remir o meu tempo. Ajuda-me a pôr-te em primeiro lugar todos os dias da minha vida. Ajuda-me a viver nesse estado de prontidão todos os dias da minha vida, pois eu espero a tua vinda. Eu espero esse dia do arrebatamento em nome de Jesus. Eu confio, Deus, em tudo o que está escrito. Eu confio na pessoa do Espírito Santo que tu me enviaste para estar em mim e sobre mim, pois eu sei que sempre que liberta a minha fé, esse Espírito da graça opera sobre a minha vida, torna real as coisas que eu creio, as coisas que eu espero, as coisas que tu queres que aconteçam em minha vida. Usa-te a mim, Senhor. Eis aqui o teu servo. Fala o meu coração. Usa-te deste bom samaritano todas as vezes que necessitares. Dá-me a tua bondade, pois em mim nada há de bom, Senhor, senão a tua presença. Concede-me essa graça de ver a tua bondade e a tua misericórdia todos os dias, perseguindo a minha vida, em tudo o que eu sou, em tudo o que eu faço, em tudo o que eu tenho, em meus relacionamentos. Faz-me sentir como eu sou especial para ti, como eu sou um filho amado para ti, em nome de Jesus. Eu te entregarei a honra, eu te
Deus, seja feita a tua vontade em minha vida, hoje, aqui e agora. Muda a minha alma, Senhor, muda o meu coração, não me deixes preso às coisas terrenas, nem às feridas do meu passado, nem às mágoas, nem às amarguras, nem aos ressentimentos, pois todas essas coisas eu renuncio no meu coração perante o poder do teu amor, o qual eu recebo hoje, ao qual eu abro as portas do meu coração nesta manhã, porque eu ouvi a tua voz e quero cear contigo, quero que estejas comigo na minha mesa, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Glória a Jesus. Deus ouve os corações e Deus responde aos corações que se voltam para Ele. Posso afirmar mais? Diga à pessoa que está ao seu lado: esta é uma pessoa muito especial para Deus. Nunca te esqueças disso. Glória a Jesus. Podemos nos sentar.